Bastante. Liga aqui. Acredite. Não, foi o volume. Ei. Aprendeu com você. Eu guardo tua som, Jesus. Ei. Vem você. Ei, então sai fora. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? Eu creio que o Senhor está aqui nesta noite para abençoar a nossa vida. Hoje, segunda-feira, onde nós buscamos pela prosperidade. A palavra de Deus diz que prosperidade é um dom do Senhor, né? Então eu creio que aquele que pede, recebe, aquele que bate a porta se abre. Então que nessa noite você possa se entregar ao Senhor de todo o teu coração, que Ele está aqui para ouvir a tua oração em nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, meu Deus, que o Senhor preparou para que possamos estar aqui nos envolvendo contigo, buscando a Tua face, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus de maravilhas, um Deus que opera o impossível, aquele que faz além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Oh Pai, eu sei que o Senhor está ouvindo o nosso clamor nesta noite, porque eu sei também que o Senhor diz que o Senhor não é surdo para não ouvir as nossas orações. E aqui estão essas pessoas diante da Tua presença, crendo, meu Deus, que o Senhor se faz presente aqui para falar com cada um deles, para dar a direção, para mostrar, meu Pai, o que eles têm que fazer para prosperar. E eu sei, Pai, que prosperidade é um dom do Senhor. O Senhor dá para aqueles que pedem, aqueles que batem a porta. A Tua palavra diz que a porta se abre, porque o Senhor diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor já abriu a porta para os Teus filhos. Ensina essa pessoa a entrar por essas portas e tomar posse, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um deles. Eu sei, Pai, que o Senhor já nos fez campeão. Basta nós acreditar, confiar na Tua palavra, colocar a nossa fé em ação, porque quando, Pai, nós colocamos a nossa fé em ação, podemos ver, meu Deus, milagre acontecer na nossa vida. E eu creio, Pai, que tudo é possível para Ti. Operando o Senhor, ninguém pode pedir nada, nem ninguém pode pedir, meu Deus, os Teus planos, os Teus projetos na vida daqueles que crê, daqueles que confiam em Ti, como o Senhor diz, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que nós possamos permanecer para sempre, olhando para a Tua palavra, olhando para Ti, que nós venha deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor. Basta, meu Deus, nós acreditar, basta nós confiar em Ti de todo o nosso coração. Oh, aleluias, Te adoramos, ó Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer de
Diga para o Senhor, é só você acreditar. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu povo campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra teu valor. Campeão, você é um vencedor, vencedor. Deus das asas, faz seu povo campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra seu valor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode, meu irmão. Você pode até tocar o céu, se crer. Aleluia. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Oh, aleluia. Campeão, você é um vencedor. Diga isso aí. Você é vencedor, você é mais que vencedor. Isso que a palavra de Deus diz. Ele te dá asa e faz seu voo. Oh, você é um campeão, meu irmão. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra seu valor. Campeão, você é um vencedor, vencedor. Deus das asas, faz seu povo campeão, vencedor, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra seu valor. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus e declara que você é um campeão. Oh, aleluias. Diga pra Ele: campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu povo campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra seu valor. Campeão, você é vencedor, vencedor. Deus das asas, faz
isso eu vou, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra o teu valor. Glória a Deus, quem é campeão aplauda o Senhor Jesus, mais forte que é para Jesus. Quem é campeão aqui, diga glória a Deus. Eu também sou campeão em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor já nos deu a vitória. A vitória é certa para aqueles que servem ao Senhor. Pode ter certeza que você vai sair daqui nessa noite tendo a direção que você veio buscar, em nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, você vai ver o que, irmã Cremil, da glória de Deus na tua vida, porque o Senhor te chamou, porque Ele quer te fazer cabeça e não cauda, Ele quer te colocar por cima e não por baixo. Você emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. É a promessa de Deus para a nossa vida, para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor. Como Ele diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que você possa permanecer para sempre nos caminhos do Senhor, olhando para Ele, confiando na palavra dEle, confiando naquilo que Ele te falou, na promessa dEle, porque Ele chama as pessoas e faz promessa, e a promessa dEle se cumpre na vida daqueles que lhe obedecem. Então nós temos que obedecer o Senhor, em nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração, nós vamos ouvir a palavra. Nosso Deus e amado Pai, eu creio, meu Deus, que assim como as tuas promessas, ela se cumpriu na vida de José, que ela também, meu Pai, possa se cumprir na nossa vida. Meu Deus, o José passou por situações difíceis, mas ele, Pai, guardou a tua palavra, guardou no coração dele, que ele tinha somente o Senhor ali como ajudador, o Senhor que ajudava ele. Ó Deus, tu és o Deus da nossa salvação, como José fez do Senhor a salvação dele, assim nós também, ó Pai, fazemos do Senhor a nossa salvação, o nosso socorro bem presente na angústia, nas adversidades. Eu creio que nessa noite, Pai, assim como o Senhor fez José, meu Deus, a ser governador, eu creio também, meu Pai, que o Senhor também faz na nossa vida. Basta nós crer, acreditar, confiar, deleitar em Ti, como o Senhor diz na Tua palavra. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Ah, meu irmão, se você deleitar no Senhor, Ele concede o desejo do teu coração. Mas para isso nós temos que ouvir a voz do Senhor, dar crédito ao que Ele está dizendo, o que Ele está falando, para que as promessas dEle se cumpram na nossa vida e que nós possamos ser testemunha viva para o Senhor. Oh Pai, que nós venha guardar as tuas promessas lá no íntimo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Eu guardo tuas promessas em minha vida, como será quando ela chegar? Eu estou a cada dia confiante, confia nele. Estou a cada dia confiante, corro no estágio para alcançar o prêmio em minhas mãos. Diga para ele, como José, oh aleluia. Como José, ele foi humilhado, que aguentou ser pelos seus próprios irmãos, pelos seus irmãos. Assim como Josué, oh Pai, eu creio. Assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Ajalon. Declara como José. Como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Assim como Josué, ele deu a ordem. Assim como Josué,
que deteve até a lua no vale no de vale de Ajalon. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Eu guardo tuas promessas em minha vida. Como será quando ela chegar? Eu estou a cada dia confiante. Estou a cada dia confiante. Tô no estágio pra alcançar o prêmio em minhas mãos. Como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Assim como Josué. Assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Ajalon. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Pai, estamos aqui para dar continuidade, pois assim diz a tua palavra lá em Gênesis, que houve o primeiro dia, e naquele primeiro dia o Senhor criou aquilo que achou assim por bem fazer, e houve o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente, até o Senhor concluir toda a sua obra. Pai, hoje é o primeiro dia de um novo tempo, o tempo em que o Senhor terá a oportunidade de mudar e colocar tudo no seu devido lugar, o tempo em que vamos estar na posição, no lugar onde o Senhor quer para cada um de nós, principalmente no aspecto espiritual, para depois então vivermos, ó Deus, outros aspectos que o Senhor tem para nós. Assim, Deus, o Senhor começou essa obra ontem, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos permitiu ter, e vai dar sequência a cada um deles, a cada instante, a cada momento. Saberemos que o Senhor está operando, que o Senhor está fazendo em nosso favor, que o Senhor verdadeiramente fará conforme assim a sua graça nos permite. Isso em nome de Jesus, para a tua glória, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar, você da igreja, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Pois bem, hoje, primeiro dia de um novo tempo, é o que você tem que acreditar. Eu costumo falar algumas coisas da parte de Deus, e eu sei que ajuda muita gente, né? Então, seja para você aqui ou você de que acompanha aí essa live, que você entenda que as coisas de Deus, elas se comparam muito com as coisas naturais. E como ontem eu falava, na hora da oração ali, Deus faz um momento como sendo uma concepção, que a mulher concebe, e a partir de então, a gravidez só tem que seguir o seu curso natural, a gestação no caso, até chegar o tempo do nascimento da criança e assim por diante. E assim é tudo no mundo espiritual. É importante nós entendermos isso, nós pontuarmos estas coisas para conseguir compreender como é que Deus opera. E ontem, na hora que eu pregava aqui, eu até vi um trecho só
Eu costumo fazer isso de vez em quando, quase sempre, na verdade, difícil falhar. Rever a mensagem, rever o andamento do que aconteceu, como é que foi o culto e tal. Mas ontem, enquanto pregava aqui, algo veio ao meu coração e eu guardei. Foi bom, isso aqui é para uma outra mensagem. E como estamos dando continuidade, crendo nessa situação de viver um novo tempo, eu então vou partir daqui. Eclesiastes capítulo 3. Falei ontem sobre este assunto e agora nós vamos levar para o lado espiritual, lado financeiro no caso, mas envolve todas as áreas da nossa vida. Nós vamos começar por aqui. Eclesiastes, o capítulo é o 3. E aqui Deus traz para nós essa informação do qual nós não podemos nunca, jamais errar. Ele diz aqui, no versículo 12, ele já fala sobre a alegria e a vida e a satisfação que aqueles que serviam a Deus têm. E aí ele já diz o versículo 12 do Eclesiastes 3: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Bom, o apóstolo Tiago, lá no livro, na carta de Tiago, eu vou só citar para a gente seguir mais aqui em frente. Ele diz lá na carta dele que aquele que não faz o bem, ele peca tanto quanto aquele que faz o mal. Essa é uma característica que caberia a mim e a você ter bem latente diante dos nossos olhos. Porque você já esteve ao lado de pessoas que têm má vontade, ou pessoas que estão assim, vamos dizer, não estou nem aí. Esses dias eu estava conversando sobre um determinado assunto e nós estávamos falando sobre isso, falando sobre pessoas que não têm ainda despertado, não têm ainda acordado dentro dele essa situação de que não fazer o bem é tão ruim quanto não fazer, como fazer o mal. É ruim. Imagine, o camarada está numa situação que seja lá, né? Vamos dizer, vou associar os dois lados para você entender. Vamos dizer que tenha lá uma pessoa que do sexo oposto que dê em cima de um irmão ou irmã que seja. E aí então a irmã e o irmão pode até sofrer ali alguma tentação, mas ela diz para si mesmo: não, eu sou de Jesus, eu sei que é errado, eu não vou trair, não vou adulterar por conta de Cristo e também por conta do conhecimento da palavra de Deus. A minha natureza não permite eu adulterar. Mas muitas são as pessoas que fazem isso, ela amarra o mal, ela não se admite praticar aquele mal, mas ela para por aí. Ela não fica assim pensando: poxa, mas se essa pessoa deu em cima de mim, ela tem algum problema, ela sabe que isso é errado, por que ela está fazendo isso? Eu preciso agora orar por ela, eu preciso buscar a Deus para que ela se liberte desse mal. Eu tenho que, o Senhor me dar uma oportunidade para mim fazer um bem para essa pessoa. Então as pessoas têm esse lado. A grande maioria das pessoas se convertem e acha que a grande sacada é ela não fazer o mal. Não, se você não fizer o bem, você peca também, não tem diferença. Por isso aqui o escritor, ele diz: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles que se alegrarem e fazer o bem em sua vida. Essa deve ser a sua grande alegria, de ouvir falar de um endemoniado que você conheceu e que Deus usou você, que você se consagrou, você falou com Deus e expulsou o demônio daquela pessoa. E hoje não é uma pessoa livre, uma pessoa verdadeiramente santa, uma pessoa entregue a Deus. Isso é a essência da unção de Deus que há sobre você. Eu vou citar também, não vou ler, só para a gente poder caminhar aqui nesse raciocínio. Lá no livro de Atos capítulo 10, 38, lá o Pedro disse que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo. Então, coloque isso diante dos teus olhos, já que estamos vivendo um novo tempo para um cristão deve ser esse entendimento, porque muitos ainda estão só lá na lei do Moisés, ou na lei que o próprio Deus diz não, 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 para aquilo que é errado, certo? E é o que temos que fazer, a nossa natureza tem que ser santa do início ao fim, porém, o não fazer o bem também peca.
também a pessoa está errando. Ela poderia orar, ela poderia se consagrar em favor de alguém, ela poderia procurar um assunto ou conhecer de um assunto para orientar alguém, e ela simplesmente não se importa. E infelizmente, de cada 10 pessoas que você encontra ao seu redor no dia a dia, você vai encontrar pelo menos 8 delas que não estão nem aí. É situação assim, como uma vez até mandaram falando sobre este assunto, tem um videozinho pequenininho no YouTube, e a pessoa, uma senhora, ela está dormindo, né? Ela começa a dormir assim profundamente no metrô, e ela toma assim um tombo assim, que é daqueles que assusta qualquer um, e ela cai assim com uma certa violência, dá-se a impressão que facilmente ela poderia até fraturar a coluna ali e quebrar o pescoço. O interessante é que ela está, né, bambeando assim, prestes a cair, e do lado dela tem uma pessoa sentada ali, também uma mulher, que a mulher se esborrachou no chão lá, ela não foi capaz de, sei lá, pôr a mão, dar um toque na pessoa, acorda a pessoa para ela se despertar. Não, a mulher caiu assim, igual um pedaço de pau lá no chão, e a outra que estava do lado dela não fez absolutamente nada. Impressionante. É um vídeo que realmente revolta. Mas eu me lembro um caso de um cidadão, me lembro da feição dele, me lembro até da camisa que ele usava. Ele estava usando no dia uma camisa do Flamengo, e nós estávamos dentro do trem de Carapicuíba, aliás, dentro do trem que vai para Itapevi. E aí tem as estações principais. Quando sai de São Paulo, vai esvaziando, vai mantendo cheio até começar a esvaziar em Osasco. Osasco sai uma grande quantidade, depois em Carapicuíba a outra grande quantidade, e depois em Barueri. Aí vai raleando, né? Mas enfim, chegou ali na estação de Carapicuíba aquela multidão de gente, né? Na época eu era pastor de Barueri, que tem 4 estações para frente, 3 para frente. E eu, então, dentro do trem, sentado nessa posição, o trem abriu a porta do lado esquerdo, e eu sentado aqui na direita, e do lado oposto, do lado que abriu a porta, tinha um flamenguista lá sentado, e no meio daquela multidão saiu um cidadão com aquela bengalinha, cego, e ele então saiu, meio que empurrado pela multidão, mas aí começou aquela multidão na plataforma, e neste lugar, a plataforma, ela divide-se dos dois lados, tem aqui, e do outro lado é o trem sentido contrário, que volta para Júlio Prestes. E aí o camarada ficou ali, sendo jogado de um lado para o outro, meio perdido, batendo a varinha no chão assim e tal, e numa hora ele virou em direção a ir para o fim da plataforma, para cair do outro lado, e ninguém, vou repetir, ninguém da multidão que desceu só do vagão onde eu estava, ninguém deu a mão para o camarada. Ninguém parou perto dele e falou: não, amigo, é aqui, ó, a direção é essa. Que o trem parou à esquerda aqui, abriu as portas, o pessoal saiu, do outro lado era a plataforma do trem voltando, e a escada aqui, à direita e à frente. Então todo mundo saiu, e o cara rodou, e meio perdido lá, batendo a varinha e tal, o neguinho esbarra daqui, esbarra de lá, e ele parou nessa posição, e deu até uns passos assim, para cair lá na plataforma do outro lado. Mas não teve mas nenhum. Veja, do vagão onde eu estava, já desceu centenas de pessoas, mas eu estava no meio do trem. O trem, em algumas situações, ele tem 7, em alguns casos até mais vagões, 6 vagões, e tinha vários para trás, pelo menos metade do trem estava para trás, ou seja, mais centenas de pessoas ou milhares desceu no vagão de trás. Não teve mas nenhum ser humano, nenhum. Agora imagine você, quantos cristãos estavam ali dentro do trem, inclusive eu. Aí na hora que eu vi aquilo, eu dei aquele salto assim para querer levantar, cheguei até a segurar no ferro já do lado esquerdo, e o flamenguista estava olhando, ele estava com a mão assim, mas olhando para trás, ele viu, e ele também já deu aquela rodada assim, rodou e já foi direto na porta, mas o trem já tinha dado o apito, e nem eu nem ele conseguiu fazer nada. O camarada ficou indignado. Onde se viu? Um bando de ser humano falou lá um monte de palavrão e tal, e não concordava com o palavrão, mas fui capaz de concordar com ele. Falou: não, realmente, felizmente, o homem é assim mesmo. Por isso que a gente tem que ter Deus no coração, tem que ter Jesus, mas não adianta falar que é de Jesus, tem que mostrar, Falou: pois é, onde você viu? E tal, e continuou. O cara ficou indignado.
Olhava-se para ele e estava com expressão de quem estava até querendo chorar ao ver aquela situação. E eu também fiquei bastante comovido com a situação. Não sei se fiquei com mais raiva de não ter levantado antes, quando eu vi ele já batendo de um lado para o outro, mas naquele momento é aquela velha história: por que você não fez? Porque eu achei que o outro fosse fazer. Um dia desse eu estava vendo uma pesquisa falando sobre o comportamento humano. Muitos anos atrás, acho que no século passado ainda, morreu uma cidadã lá nos Estados Unidos. Ela foi perseguida por um cidadão e ele entrou no apartamento dela, ele bateu nela muito, entrou no apartamento dela, tirou ela para o lado de fora, esfaqueou. Depois de tudo que tinha feito de mal, ele ainda deu alguns tiros nela e foi embora. E apesar dela gritar desesperadamente, bater na porta de alguns vizinhos e gritar desesperadamente pedindo socorro, ninguém a socorreu, ninguém fez nada. Aí veio a polícia, infelizmente ela morreu, tal. Aí veio a polícia investigar o que está acontecendo, né? E aí, o interessante, e daí que fizeram esse estudo, o delegado interrogou todas as pessoas. Todos os vizinhos falaram a mesma coisa. Eles falaram o que ela falou, os gritos que ela deu, do jeito que ela estava vestida, o que o cara falou, quantos tiros, quantas vezes ela chamou por socorro. Eles falaram todos os vizinhos do apartamento, tipo esses apartamentos assim, tipo Coab, assim, todos falaram a mesma coisa. E a conclusão foi: por que você não foi ajudar a sua vizinha? A resposta de todos, sem exceção, todos falaram a mesma coisa: porque eu pensei que o outro ia. Aliás, eles nem ligaram para a polícia lá, eles nem discaram para a polícia. E todos que não discaram responderam a mesma coisa: mas por que você não chamou a polícia? Que você não discou aí? Acho que é 911. Por que você não discou? Porque eu achei que já tinham ligado, porque eu achei que alguém já tinha ligado. E é aí que o diabo entra, deita e rola. Então comer, e aqui diz, né, se alegrar que faz o bem na sua vida, é você ser um autêntico cristão, um cristão que tem espontaneidade, um cristão que para uma situação que já está quase sendo enterrada, como o caso da viúva de Naim, que estava já indo enterrar o filho, já era viúva, perdeu o marido, agora estava enterrando o filho. E Jesus então interrompeu aquele esquife lá, o enterro, e ele disse: não chores. Ele deu uma ordem ali, e aí o choro então cessou. E ele logicamente ressuscitou aquele jovem e entregou para a mãe dele. Mas por que Jesus fazia isso? Porque ele, como exemplo nosso maior aqui na terra, ele veio entendendo que a função dele era salvar o que se havia perdido, era dar aos homens exemplo, e um dos maiores exemplos é esse. Ele próprio disse que ninguém tem maior amor para com seu amigo do que aquele que dá a vida em favor do seu amigo. Ninguém tem maior amor que esse. E o que é dar a vida aí? É você deixar os seus particulares, deixar as suas necessidades momentaneamente, ou poderia até dizer, deixar os seus problemas momentaneamente, para você se dedicar, se preocupar, se entregar a ajudar um outro. É isso. Isso é fazer o bem, não é ser mexeriqueiro, fuxiqueiro, ficar fuxicando a vida dos outros. Tem gente que faz fuxica, e tem gente que ouve uma situação, seja ela qual for, e ele reage, ele tem reação. Tem no YouTube, se você colocar lá, fé na humanidade, um negócio assim, enfim, tem lá um nome que eu não lembro agora. E nesses vídeos mostram justamente isso, né? Atitudes de pessoas que fazem, até o cara lá, o narrador, ele fala: isso nos faz voltar a ter fé na humanidade, que ainda não está toda perdida. Coisas interessantes, coisas de motoqueiro, parar o trânsito e quase o carro passa em cima dele, e ele então entrou na frente, parou o trânsito todo, fez e aconteceu para uma vovó atravessar. A princípio, os motoristas já todo bravo lá xingando, ele aponta para a vovó assim, e ela aparece assim. Outro caso de um velhinho que travou no meio da rua, não conseguia atravessar. O
camarada parou o carro, ligou o pisca-alerta, foi lá na rua, ele abaixou assim, agachou, falou com o vovô, grudou o vovô assim, ó, pelas costas, colocou o vovô nas costas e saiu com o vovô nas costas, levou do outro lado da rua. Depois entrou de volta no carro e foi embora. Gestos de humanidade. Mas poderia ser algo espiritual. Alguém endemoniado que você conheça, alguém que está fora do padrão daquilo no qual Deus criou o homem, e você não faz nada. E aí envolve, inclusive, agora, já aplicando no dia de hoje, a questão financeira. Fazer o bem para você, inclusive, muitas das vezes, é você enfiar a mão no bolso e ajudar alguém. Quantos de nós corremos excessivamente para os nossos interesses, para pagar as nossas contas, para colocar comida nas nossas mesas, para alimentar os nossos filhos, para cumprir os nossos objetivos, mas não temos incluído na oração aquele pedido a Deus: Deus, eu preciso ter para dar. O apóstolo Paulo fala, no Atos 20:35, ele diz lá: mais bem-aventurança, ou mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você que só pensa em receber, não, é direito meu, é meu direito, eu não quero nem saber, eu quero. Como alguém em Provérbios diz, lá em Provérbios fala que a sanguessuga, ela tem 2 filhas, são irmãs gêmeas, uma chama Dá, e a outra também dá, ou seja, dá. Tem gente que é igual sanguessuga, ao que se diz respeito ao direito dele, não quer nem saber se vai prejudicar alguém, se vai causar um problema com alguém, quer nem saber, é direito, ele quer que o outro morra, que se lasque, porque é meu direito. E muitos o fazem isso, mas só para os seus próprios interesses. Batemos no peito e dizemos: não, graças a Deus, como o fariseu falou, dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana, mas várias pessoas ao nosso redor morrendo, cheia de problemas, cheia de situação, mas nós estamos cheios de problema. Tem que resolver os meus, pastor, o resto é resto. E assim, a questão financeira é uma das piores. Quantas pessoas você conhece? Um dia desse eu estava conversando com um pastor, aí ele falando de um irmão que falou com ele em janeiro deste ano, que no final do ano ele vai pagar o aluguel da igreja. E aí ele mesmo falou para mim: olha, irmão, olhando pelo natural seria impossível, porque o camarada é relativamente humilde. Mas aí, passado alguns meses, o camarada procurou ele, e aí ele até falou: olha, eu que fui o fariseu da história, porque eu nem estava me levando a sério. Aí o camarada procurou ele e falou assim: pastor, agradeço aí sua oração, porque Deus está abençoando, já tenho X do dinheiro, parte do dinheiro, falou lá a porcentagem, não falou o valor não, porcentagem. O aluguel da igreja, aonde ele propôs pagar, é 15 mil conto, 15 mil reais, e ele propôs em janeiro deste ano, até dezembro, ou em dezembro, pagar o aluguel da igreja. É o que ele propôs no coração. Muitos propõem algo semelhante e até valores muito superiores para assuntos próprios, para necessidades próprias, para o negócio ou o dia a dia. Mas, ao que se diz respeito a fazer o bem para alguém, sem chance. O que nos alegra, vamos ler de novo aqui, 12, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles que em nós, que se alegrem, de que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E ele conclui, versículo 13: e também que todo homem coma, beba e goze de todo o seu trabalho, isso é dom de Deus. João capítulo 4, não, primeiro Isaías, vamos aqui na sequência que fica mais fácil. Vamos para o Velho Testamento, depois a gente vai para o Novo e finaliza. Isaías 53, aquele que você tanto conhece, né? Que fala das pisaduras, tal. Isaías 53, versículo 11, ele diz aqui, o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, está falando de Jesus, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está falando de Jesus, que ele era justo, servo de Deus. Mas o interessante é que no início do versículo ele diz, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito.
No dia em que nós encerrarmos nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, em qualquer missão que Deus nos dê, nós vamos poder naquele dia dizer: combati o bom combate? Naquele dia, ou naquele momento, nós vamos poder dizer: não, eu acabei a carreira, eu combati o bom combate e eu acabei a carreira. A missão que Deus me deu, aquilo pelo qual Deus me fez nascer nessa terra, eu fiz e fiz até o fim. Eu não larguei mão da minha missão. Vamos poder dizer isso? Ou simplesmente vamos dar uma de besta, né, achando que Deus esqueceu? Então veja que o próprio Jesus diz claramente: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Está falando de Jesus e Deus. Deus olhando o trabalho da alma, do trabalho que Jesus teve para ensinar os discípulos, para falar contra os pecadores, contra o pecado, ensinar as pessoas a serem certas na vida, aquilo satisfazia Deus. Então trabalhar e fazer a vontade de Deus é agradável. Por isso ele diz lá que não há coisa melhor do que você viver uma vida fazendo bem. E aí ele diz que nós temos que comer, gozar, nós temos que comer, beber e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Que trabalho é esse? O trabalho que Jesus teve. Jesus trabalhou tanto a nosso favor. O que a gente faz? Vamos lá para João capítulo 4, versículo 38. João 4, 38. Aqui é aquela parte em que Jesus falou da mulher samaritana e tal, que ele estava conversando com ela. Aí ele vai falando para ela o que deveria ser e tal, como é que ia ter que ser. E aí diz assim, versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, em que já estão brancas para a ceifa. Aqui representa hoje o fato de nós pregarmos o Evangelho e levar a pessoa ao conhecimento da liberdade em Cristo e da bênção. E ele conclui, 36: e o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim como o que semeia, como o que ceifa, ambos regozijem-se. Jesus veio como semeador. Ele é o semeador lá da parábola da semeadura. Então ele é o semeador, ele veio e semeou. O que ele semeou cresce e nós deveríamos colher. Ele veio semear santidade. E aí pergunta-se para alguns: tem vivido a santidade que ele deu? Ele semeou amor, semeou misericórdia, compaixão. Ele semeou uma série de coisas. Diz aqui que a alegria tem que ser para aquele que semeia e para o que ceifa. Os dois têm que se alegrar. Então não adianta Deus olhar e ver tanta coisa de bom que Jesus fez, mas eu não usufruo. Eu não usufruo daquilo. Aí ele diz mais. Olha o que diz aqui, versículo 37. Porque nisso é verdadeiro um ditado: um é que semeia e o outro é o que ceifa. Então eu tenho que ceifar agora tudo aquilo que Jesus semeou. Quem libertou as pessoas foi Ele. Quem deu graça e liberdade às pessoas foi Ele. Quem santificou as pessoas foi Ele. Quem deu a liberdade, a vida eterna foi Ele. Só que eu preciso agora ceifar isso. Eu preciso agora ter esses frutos. Eu preciso falar para um perdido e ver ele se achar na vida. Eu preciso usar a minha autoridade, a autoridade do nome dEle, o poder que há no nome dEle, a autoridade que Ele me deu contra espíritos imundos, e ver o endemoniado livre. Agora quem tem que ceifar sou eu. Se eu não ceifar o que Ele plantou, nem Ele que plantou fica feliz, e nem eu vou ficar feliz, porque eu não estou colhendo, não estou vivendo aquilo que Ele, Deus, fez por mim. E aí ele diz assim, versículo 38: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Que isso quer dizer? A obra da salvação, da restauração, da cura, da libertação, quem trabalhou por isso foi Jesus. Ele que teve todo o trabalho. Por isso, enquanto lia lá Eclesiastes, me veio ao coração. Lá diz que o homem deve comer, beber e gozar do seu trabalho.
Trabalho de quem? De Jesus. O trabalho que Ele teve por nós lá na cruz do Calvário, o trabalho que Ele teve de criar toda essa terra e toda a natureza que existe, o trabalho que Ele tem muitas das vezes para levar a gente, deixar o lado de ser cabeção ou cabeçudo e aprender a obedecer a Ele. Tudo isso dá um enorme trabalho, porém, depois da semeadura vai crescer e tal, e aí vem a colheita. Então Ele deixa claro aqui que eu devo entrar aonde eu não trabalhei para isso. Eu não trabalhei para ninguém ir para o céu. Eu não trabalhei para ninguém ser santo, nem você, nem ninguém. Ninguém trabalhou para alguém deixar o pecado. Ninguém trabalhou para o camarada deixar o espiritismo, deixar o satanismo e aceitar Jesus. Ninguém fez isso. Quem fez foi Ele. Porém, já que Ele fez, agora eu devo comer isso. Eu devo me alimentar disso. Eu devo ter essa segurança. E aí Ele conclui dizendo assim: e vós enviastes a ceifar, e eu vos enviei a ceifar onde não trabalharam. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então, entre outras palavras, teve lá o Jeremias que fez o papel dele, teve outros pregadores que fez o papel dele na época dele, aquela coisa toda. E quem que fez? Eles trabalharam para um dia vir Jesus. Estava lendo uma passagem da Bíblia ali, que está lá: para que se cumprisse o que disse o profeta Jeremias. O Jeremias, inclusive, uma ocasião, cataram ele, jogaram ele dentro de um poço, ficou lá preso. Aí Deus usou lá 30 almas generosas lá, jogou um pedaço de pano lá e tal, e tirou ele do poço. E por que jogaram Jeremias, o profeta, no poço? Porque ele profetizava a verdade, falava o que eles não queriam ouvir. Ficaram tão revoltados e chateados que jogaram ele num poço. Então veja que muitos tiveram trabalho. O Isaías, se você ler a história, acho que é Isaías 2, 3, lá fala que o Isaías andou nu no deserto. Fala que ele andou, agora não lembro quantos anos, que ele andou nu, pelado, literalmente como veio ao mundo. E aquela maneira era a maneira que ele tinha de mostrar a vergonha de Israel. Olha, vocês estão assim, ó, todos envergonhados, nus, vocês não têm nada de Deus ou da parte de Deus. Andou há anos, eu não lembro agora quanto tempo, mas ele andou anos nu no deserto. E assim você vai ver o Ezequiel, que passou por grandes lutas, e outros profetas e tal. O apóstolo Paulo fala inclusive que ele pregava o evangelho que foi firmado nos profetas, na lei e nos profetas. Então todos eles tiveram seu grande papel. Para quê? Para que nós usufruíssemos do trabalho dele. Mas aí muitos de nós somos igual aquelas crianças delinquentes, que o pai ganha dinheiro tentando garantir o bem para o filho agora e para o futuro, e ele, delinquente, só quer gastar dinheiro, só quer fazer besteira, não quer ajudar o pai a manter a riqueza, a crescer, a prosperar. Então essa é a regra, é entrar no trabalho do Senhor, e aí nós vamos comer, beber e gozar desse trabalho. João capítulo 5, versículo, acho que é o 17. Ele aqui fala grandemente, ele estava falando, né? Versículo 17, João 5,17, ele diz assim: e Jesus disse-lhes e respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também. Por que ele deu essa resposta? Porque o pessoal estava bravo com Jesus, que ele curou aquele homem que estava enfermo 38 anos, e ele curou aquele camarada num dia de sábado. E eles ficaram chateados. Ora, mas hoje é sábado, não pode isso, não pode aquilo. Havia algumas regras que não podia fazer. E aquele homem, inclusive, levou a cama dele lá para o templo, que era proibido carregar qualquer objeto, inclusive a cama. E ele então ficaram indignados. E aí Jesus disse aqui: olha, meu pai trabalha até agora. Em outras palavras, o trabalho de Jesus, o trabalho de Deus Pai, não para nunca. E Ele precisa que eu seja servo, que eu seja daquele que entenda que a minha vida só é agradável, só é melhor se eu aprender a viver a vida fazendo bem, usufruindo do bem, o bem que Ele, Jesus, fez por cada um de nós. E esse bem, entre esses bens, também tem uma vida financeira bem sucedida. Mas nós temos que entender as regras que Ele, Deus, estabeleceu, a regra que Ele, Deus, assim instituiu. E é assim que Ele vai abençoar a mim, vai abençoar você, vai abençoar pessoas dos mais diversos tipos. E o que precisamos entender é isso: Ele é o supridor da obra, Ele é o supridor da casa dele, e através do que você dá, é o que Ele põe a mão para abençoar. Eu já falei e vou repetir: o nosso Deus trabalha com a regra da multiplicação.
Mas como multiplicar nada? Não tem como. E como se multiplicar um pouco, que é pouco, não porque a pessoa não tinha mais, é porque ela não deu o devido valor, não achou por bem, e ela então dá só aquele pouquinho ali, está tudo certo. Essa é a regra, e você precisa entender os momentos, as circunstâncias da sua vida, para que você usufrua, para que você viva esta verdade dada por Deus. Então, resumindo toda a mensagem, Deus recompensa o nosso trabalho. Com Ele, nós fazendo o trabalho que Jesus fez, no caso a gente dá continuidade ao trabalho de Jesus, nós temos direito a comer, beber e gozar, que quer dizer satisfazer, ter satisfações na vida, seja de viajar, de fazer isso e aquilo outro, mas para isso a essência é, não há nada melhor para eles do que se alegrarem fazendo bem na vida. Essa é a grande alegria do cristão, é fazer o bem, é olhar alguém que você conheceu, que não era nada, não tinha coisa alguma, e graças a Deus que usou você, essa pessoa evoluiu, essa pessoa cresceu, essa pessoa tem lá outras qualidades, descobriu o seu verdadeiro talento, o seu chamado, está seguindo um caminho de sucesso e de realização. Por quê? Porque você foi aquele que entendeu, que não adianta simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que o problema não é seu, ele que se vire para lá. Não. Então o cristão que está dentro desse aspecto de Cristo, nessa visão do cristianismo, ele não tem preocupação de não praticar o mal. Isso aí já é página virada, ele é nova criatura. A grande preocupação dele hoje deveria ser em praticar o bem, seja o que for, seja em ajudar, seja perdoar, seja dar uma palavra, seja ajudar quem quer que seja. Coisas simples às vezes pode acontecer. Uma vez alguém me contou, até aqui na igreja também aconteceu, já aconteceu em outros lugares, mas aqui na igreja, e eu falava sobre oferta. E oferta, todo mundo pensa em dinheiro, mas a oferta pode ser um gesto, pode ser uma atitude, pode ser, sei lá, a entrega de um objeto, uma coisa assim. Tem várias maneiras de se ofertar. E aí, já citei aqui, como já tive em outras igrejas esse testemunho, mas aconteceu aqui, de uma irmã, em que percebeu, mora num lugar com várias outras pessoas, e ela percebeu de que uma determinada vizinha, que cumprimentava, falava e tal, aquela coisa toda, não estava aparecendo. Mas o que aconteceu com a fulana? E aí ela, não foi questão de ser fuxiqueira, enxerida, mas ela e a filha foi bater na porta da vizinha. E a vizinha meio amedrontada, falando com a longa distância, logo no ápice lá da pandemia, e falando com uma certa distância, com muito receio. Não, porque eu fiquei contaminado com a Covid, eu estou aqui trancada. Mas você precisa comprar as coisas. Quem está indo no mercado para você? Ela mora sozinha. Ah, mas então eu estou me virando aqui e tal. E as suas roupas? E a casa, como é que está? Enfim, a irmã passou por cima, foi lá, limpou a casa, ajudou, catou os lixos, jogou para fora, ofereceu ela ou a filha, não sei, foi no mercado, fez lá as compras que a pessoa precisava e levou para a pessoa. É assim. Ela não pagou as compras. Eu já conheço o caso de uma outra pessoa que soube algo semelhante a respeito da vizinha, no apartamento. E aí ela não tinha condições de ir lá fazer faxina. Ela não tinha nem condições e nem alguém que pudesse fazer. Estalo santo. Eu vou pagar um dia para a minha diarista. Ligou para a diarista: fulana, amanhã você está disponível? Estou. Tem uma casa para você fazer limpeza. Ah, é? Aonde? Aqui, fulano de tal, aqui, um apartamento tal. Ah, é? Não, tá bom, mas eu que vou pagar, viu? Faz bem feito, viu? Faz lá sua propaganda e tal. Ligou, confirmou, foi lá na vizinha, tocou a campainha. Olha, amanhã a minha diarista fulana vai vir fazer aqui a limpeza na sua casa, no seu apartamento. Ah, não, mas eu não estou com condições, porque... Não te perguntei nada disso. Ela vai vir fazer a faxina na sua casa. É só o que você precisa saber: quando tocar a campainha, abrir para ela entrar. É isso. Ofertou, fez algo por alguém. Depois, mais tarde, ela até descobriu que essa pessoa também era cristã. Quem sabe ela estava lá até orando, pedindo a Deus um socorro. Deus usou a vizinha da frente para pagar uma diária
para alguém limpar a casa dela. Então é essa regra que nós precisamos desenvolver. Esse é o novo tempo, é de você entender que eu, você e nós temos que entrar no trabalho de Jesus. Jesus expulsava os demônios e agora quem tem que trabalhar nessa área somos nós. Jesus dava palavra de conselho e quem tem que trabalhar nessa área somos nós. Jesus tolerava as pessoas e agora quem tem que fazer isso somos nós. Jesus mostrava o caminho para as pessoas e quem tem que fazer isso somos nós. Mas não é uma coisa de se não mandar você não faz. Eu pelo menos tenho uma dificuldade tremenda de estar ao lado de pessoas assim. Eu gosto de estar ao lado de pessoas que se movem, né? Mas infelizmente é assim. Dias atrás até alguém me falou de um jovem, estava lá, moscando lá, brincando, sei lá, fazendo o quê. Aí vem os avós, né, com peso, carregando lá e tal. Aí o pai que teve que falar, vai lá ajudar seus avós. Eles não pediram? Como assim? Moleque, criança, começando agora. Mas já está mostrando que tem a índole ruim. Se alguém não cutucar, se alguém não ensinar, vai ser mais um ser humano estragado sobre a face da terra. Então as pessoas são assim: eu quero, eu falo; eu quero, eu faço; eu tenho interesse, eu pago; é caro, não interessa, eu quero, é o sonho do consumo, então eu pago, eu compro, eu dou jeito. Fulano, vamos fazer aqui um catado aqui, para a gente fazer, sei lá, uma compra especial para a irmã tal, ou irmão tal, que está precisando aí de uma ajuda, de um remédio, uma coisa assim. Não, aí, difícil, pastor, porque com a pandemia, mal estou conseguindo para mim, como é que eu vou dar para a irmã? O que ele está dizendo? Olha, eu só tenho interesse nas minhas coisas, eu só corro atrás daquilo que é para mim. Quando é para os outros, não, pastor, pode deixar, dá o nome dela aqui que eu vou orar por ela em casa. Mas não foi oração que eu pedi dinheiro. Pedi dinheiro para ir lá na farmácia comprar o remédio. Foi para orar por ela. Se ela tivesse fé para ficar curada, eu mesmo oraria, alguém oraria, ela ficaria. Eu preciso do dinheiro para comprar o remédio para ela. Então esse é o grande problema do cristão. Ele não quer fazer o que Jesus falou. Mas fica aí o resumo da mensagem: a melhor coisa que você tem na vida é trabalhar fazendo o bem para todas as pessoas, seja elas quem forem. Não importa onde vieram, não importa o conceito que tem, é fazer o bem a todas as pessoas. É para isso que nós nascemos, para isso que nós cristãos temos que ser a mais do que os outros lá fora. Aí eu volto à questão lá do camarada em Carapicuíba, doido, desesperado, ficou chateado de ver a maldade das pessoas, de não ajudar um cidadão com deficiência visual. Ele, do mundo, pessoa que não conhece Jesus, tanto é que eu falou um monte de palavrão, falou um monte de coisa lá, que ser humano deu um murro no banco assim, que vai um pouquinho quebra o banco do trem, ou ele ia machucar a mão, de tão indignado que ele ficou. Vi sinceridade naquele jovem. No entanto, quantos cristãos ali estavam? Não, é porque eu preciso pegar o ônibus rapidinho, porque senão eu vou perder o ônibus. Conversa. Infelizmente, isso é uma coisa que muitos não querem ter interesse e não praticam. Então, caia nessa tentação. Quer prosperar? Quer ter Deus injetando na sua vida? Quer ter Deus acompanhando você, te dando graça? É necessário que você faça isso. Aprenda a viver para fazer o bem. Só que para fazer o bem tem um trabalho, tem uma dedicação, uma dificuldade que você vai ter que enfrentar naturalmente para ajudar alguém. Às vezes lê um livro sobre um assunto para abençoar alguém. Às vezes vê uma matéria, vê uma pregação, sei lá, para poder então ajudar aquela pessoa. Isso é praticar o bem. Isso é gozar e comer e beber do trabalho que Jesus deu. É dom de Deus, é a habilidade que Ele dá a você para você fazer acontecer em favor do seu semelhante. Então você entendeu o recado? Fecha os olhos. Pai, que a sua graça e força esteja sobre nós. O novo tempo em que vamos viver, Pai, é esse tempo que o Senhor tem proposto para nós. Que nós venhamos olhar não mais somente para nós, mas olhar para todos que precisam, todos que necessitam, porque o Senhor veio salvar a todos, e muitos são aqueles que estão ainda na perdição, porque o crente não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar orando de madrugada pelos vizinhos, não tem uma lista de oração pedindo o seu socorro, a sua ajuda em favor de todos. Ele nem sequer se preocupa às vezes com outros membros da família, levando em consideração que ele está com um problema na família dele. Muitas das vezes nem sequer se preocupa
com a necessidade financeira de outros, porque a dele está difícil, a necessidade financeira dele é grande. Então, Pai, que a sua graça e força venha estar sobre nós, que a sua graça e força venha trazer benefícios, trazer obras de grandiosidade, trazer obras, meu Pai, de resultados, aonde todos vejam que Jesus Cristo continua trabalhando, continua salvando, continua fazendo bem a todos, e hoje através de nós. Para isso tu nos preparaste o nosso corpo, nos santificastes e viestes morar em nós com teu Santo Espírito, para que esse trabalho santo nós possamos continuar. Pai, assim eu abençoo a vida financeira de todos, para que eles cresçam, para que eles prosperem com a tua bênção, que elas enriqueçam e acrescentem mais e mais sobre eles, que eles aprendam, meu Deus, que cada um tem uma missão aqui na terra, e a missão é viver a vida fazendo bem. Não tem coisa melhor para nós do que nos alegrar nesta vida fazendo o bem. É a coisa que mais precisamos, é a coisa que mais necessitamos, e isso para a tua glória, em nome de Jesus, e graças a Deus. Pois bem, aí você diz: pastor, o senhor fez a oração, o senhor não amarrou o demônio, não expulsou o Satanás. Nós temos que aprender, irmão, que quem serve a Deus, o próprio Deus fala isso no livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Alguém disse que a tradução certa deveria ser assim: quem sujeita-se a Deus, naturalmente luta contra o diabo. Os dois são opostos. Um é o pai da verdade, é a própria verdade, e o outro é o pai da... Então, se você está obedecendo a verdade, obviamente você está de costa para a mentira. Se a verdade é nesse caminho, eu estou vindo para cá e a mentira está lá, então página virada. Então, amarrar o demônio ou expulsar o demônio, às vezes é uma palavra. Jesus falou isso para a mulher sírio-fenícia: por causa da sua palavra, o demônio já saiu da sua filha. E que palavra que aquela mulher falou? Ela disse: olha, eu compreendo que os pães são dos filhos, os filhos é que merecem os pães, mas o senhor há de convir, porque ela já era de uma nação considerada sábia, o senhor há de convir que quando cai a migalha no chão, ela nem falou um pedaço de pão, ela falou as migalhas, aquele farelo, né, que cai no chão, caiu no chão, pertence aos cães, aos cachorros. Tudo bem que eu seja considerada por vocês judeus como um cachorro, que era uma maneira que os judeus tinham de ofender pessoas de outras nações. Não me importa. O que me importa é que o Senhor salve a minha filha, que o Senhor arranque aquele demônio dela. E aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. E por causa desta palavra que você falou, o demônio já saiu. Às vezes o demônio está preso porque você não libera uma palavra de perdão, porque você não vai pedir perdão para alguém, porque você não se enxerga nos seus erros e falhas. E aí você está lá se esmurrando com o capeta e nada acontece. Mas por quê? Porque a palavra, a atitude, o comportamento, você não teve altura. Então o demônio se prende ali. Então fique atento a essa situação. Tem que estar ligado com Deus para aprender. Para você de casa, eu quero só mais uma vez chamar a sua atenção e falar com alegria no coração: o nosso Deus continua sendo e há de ser sempre o nosso fiel pastor. Está aqui, ó, esse envelope dízimo que representa a fidelidade que temos que ter a Deus, a fidelidade que Deus nos dá, e assim você então pode ser fiel. Está aqui atrás, aqui atrás tem as contas da igreja. Você pode fazer uma transferência eletrônica e depois você manda o comprovante pelo WhatsApp, e nós vamos então computar como sendo alguém, aliás, dessa igreja que mandou algum valor para poder manter a porta dessa igreja aberta. E Deus então continua sendo um Deus de socorro, um Deus de glória. Então está aqui, você continue fiel. Nós voltaremos em tempo oportuno, no caso na quarta-feira, e que você viva realmente esse novo tempo, o tempo de você se despertar agora para praticar o bem, para entender que a melhor coisa que a vida nos oferece é viver praticando o bem. O bem que Jesus fez às pessoas, agora o trabalho é nosso, é entrar nesse trabalho para a gente comer, gozar e viver bem, beber e ter tudo necessário por esse trabalho. Então fique na paz, Deus abençoe vocês de casa em nome de Jesus.